Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ControllerCast, o podcast para tornar o seu time de controladoria e finanças ainda mais estratégico. E para isso, no episódio de hoje, a gente vai abordar o tema de gestão financeira integrada e vai trazer aqui um conceito inovador, que é o conceito do RP Banking. Essa abordagem, ela vem mudando aí a forma como as médias empresas, elas lidam com as suas finanças, integrando o dia a dia, a operação financeira, junto com as demandas bancárias em uma única plataforma. Então você faz tudo sem precisar ir ao banco, sem precisar acessar, né, a plataforma do seu banco, tudo numa única plataforma. E para ajudar a gente a entender como que isso funciona na prática, a gente conta com um convidado hoje muito especial, que é o Guto, que é founder e CFO da Camino, uma empresa aí que está na vanguarda dessa transformação do RP Banking. Ele vai compartilhar um pouco do background dele, que é fantástico, um pouco dos insights sobre as dores e soluções das empresas de alto crescimento e como que a tecnologia aí ela pode ajudar, né, a organizar os processos e a impulsionar os resultados. Tá curioso aí como que você pode simplificar a sua gestão financeira e ganhar eficiência? Imagina fazer todas as operações numa única plataforma, sem precisar acessar o banco, sem precisar sair da sua plataforma de gestão financeira. Então, segue com a gente nesse episódio, que eu tenho certeza que você vai sair com muitos insights. Bom, vamos lá, Guto, seja muito bem-vindo, então, aí ao ControllerCast. Cara, obrigado por dedicar esse tempo para estar aqui comigo, batendo esse papo. Já vou passar a bola para você. Queria começar que você se apresentasse, explicasse um pouco do teu background, da tua trajetória para nossa audiência, para a gente desenrolar aqui o nosso bate-papo hoje. Claro. Ô Daniel, primeiro, obrigado pelo convite aí para participar desse ControllerCast. É um prazer falar com vocês, contar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho da experiência aqui na Camino e falar de finanças, que é um assunto que eu gosto muito. Eu sou formado em economia, mas nunca exerci como economista, né? Então, meu primeiro emprego foi na PwC como auditor, né? Ali eu carregando a pastinha, ali fazendo auditoria caixa e bancos. Depois passei muito tempo fazendo finanças aí um pouco mais estratégica na McKinsey, fusão e aquisição, modelando, valuation, né? E aí nos anos 2010, por aí, eu saí da McKinsey para me juntar ao Groupon, um site, para quem aí não lembra, é um site de compras coletivas que foi uma febre aí por um tempo, junto com o Foi um dos PetroBank. maiores, né? Foi um dos maiores, exato. E eu fui ser gerente financeiro. Então, eu saí um pouco desse mundo auditoria e consultoria para operar finanças e fui aprender o outro lado de finanças, que é fazia um cálculo de taxa de desconto, mas não sabia emitir uma nota fiscal, né? E aí fui aprender no Groupon ali, passei 2 anos, aprendi bastante. A gente abriu capital, ajudei a abertura de capital. E aí, metade da minha carreira, né, eu resolvi sair de finanças para fazer outras coisas. E foi bem nesse período que começaram muito essa geração de startups, né, de inovação. Foi essa época que veio o EasyTax, que veio o 99, o Nubank nasceu, ali Creditas, toda essa turma que hoje é muito grande, começou ali, né? Até então era Buscapé, Webmotors. Então, o Brasil foi mais para esse mundo de startup e empreendedorismo, e eu fui tentar, né, ir para esse mundo também, né? Fiz uma startup que era no setor de entretenimento e não deu certo, foram 2 anos. Aí eu fazia de tudo, não era só finanças, né? Depois fui para uma insurtech, morei 2 anos no Chile, que era uma insurtech que era investida pelo Casec, Compara, o fundador é chileno. Aí passei, depois de 4, 5 anos ali em empreendedorismo, fui dar uma respirada e fui para a Amazon. Fiquei 4 anos na Amazon como gerente de produto, marketing, não tinha nada a ver com finanças ainda. E aí, 21, finalzinho de 21, eu e os meus sócios, a gente já se conhecia da época do Groupon, dos 4, 3 trabalhavam junto no Groupon, a gente resolveu empreender novamente. Os 3 viram que os ciclos ali estavam se fechando nos seus respectivos empregos ou projetos, né? E aí a gente resolveu começar a estudar teses. E eu
sem muita criatividade, e meu sócio, que era o fundador do Guia Bolso também de pagamentos, a gente começou a explorar ideias em finanças, em tecnologia e pagamentos, e nasceu a Camino ali em 2021, e a gente está desde então, né, empreendendo, construindo a empresa. A gente fez uma rodada pré-seed, tá? E hoje a gente tem trabalhado no modelo SaaS, e eu vou contar um pouquinho melhor depois, mas esse é um resumo entre finanças e empreendedorismo, tá? Cara, muito legal, muito uma trajetória bastante diversa, né? Modelos de É, negócio e até áreas distintas, né? Um pouco de marketing, um pouco de finanças. Acredito que pela tua trajetória, tu já começou com uma certa, digamos, vantagem ali ao empreendedor comum que começa quase com zero ou pouquíssimo conhecimento de finanças, né? E tu deve ver exato. isso na Camino, né? Como que foi essa trajetória da Camino? O que que a Camino entrega, né, para esses empreendedores? Isso tu também compartilha dessa visão, né? Porque hoje eu vejo que o empreendedor médio, às vezes, ele tem pouco conhecimento em finanças e ele procura finanças ou quando ele está buscando um empréstimo no banco, ou ele vai buscar levantar capital. Quando a água bate na bunda, né, Guto? Ele vai Exato. procurar ali entender mais de finanças e profissionalizar a área financeira, né? Como é que tu enxerga isso hoje? Eu compartilho totalmente da sua análise. Eu acho que o empreendedor, para ter assim, uma ferramenta, finanças, controladoria, parte contábil, geralmente são relegadas ali e eu até entendo por que essas decisões são tomadas. O empreendedor está ali tão ali no negócio, mas não pode esquecer, acho que, de desenvolver essas ferramentas, porque no fim do dia são elas que ali vão colaborar para que o negócio, né, se sustente, né? Então, para mim, eu tive esse privilégio, né, de começar, me ajuda bastante hoje aqui. Tem que só tomar cuidado para não ir no outro lado do espectro, Sim. que ser muito realista nos números, e às vezes não ajudar ou não contribuir, ou não ter uma Uhum. mentalidade pró crescimento, pró tomar um risco, pró testar alguma coisa diferente. Quando você só olha a planilha e o número, né, e você está tão treinado a olhar risco e olhar ali retorno, você acaba tomando talvez algumas decisões. Então, eu particularmente do outro lado, eu tenho que me controlar e me segurar para não travar o negócio, para não ser o pessimista da sala, entre aspas, Sim, assim. sim. É, O cara acaba sendo CFO e CEO ao mesmo tempo, é uma dicotomia, né? Cada um puxando de um lado, né? É, exatamente, exatamente. e aí, cara, que problemas que vocês enxergaram, né? Qual que é a tese da Camino? O que que vocês enxergaram no mercado para construir a Camino? Tá. A Camino, ela é um software de gestão financeira, tá, focado para empresas de médio porte no Brasil. E aí eu explico um pouco Hum, depois por que essa empresa de médio porte. Mas eu acho que assim, a Camino, ela não inova no fato em si, né, que eu digo pagamento, né, gestão financeira, porque isso existe desde muitos séculos, tanto pagar quanto gerir, né, uhum, pode ter sido utilizado ferramentas de diferentes formas, desde o papel até uma pedrinha ou pagar com sal, mas tudo isso sempre existiu, né? Eu acho que o que a Camino tenta fazer é dar um novo olhar para isso que sempre foi feito, né? Então, o nosso grande olhar é que gestão financeira, o gerir, né, as rotinas, workflows, né, de trabalho ali, e pagamentos, a gente acha que não faz sentido que sejam separados. E aí me explico, né? Ou seja, você fazer de um lado ali seu cadastro de cliente, seu cadastro de fornecedor, fazer suas emissões de nota, fazer lançamentos, né, tanto de pagamentos ou recebimentos, olhar o seu relatório, toda essa parte que é mais de gestão de um lado, e depois ir para um outro lugar e executar pagamentos ou receber, né? Então o mundo, ele evoluiu e hoje não precisa mais fazer isso, né? Eu até entendo, né, nas décadas anteriores, aos séculos anteriores, principalmente se pegar um exemplo de 20, 30 anos atrás, que isso realmente não era possível, né? Ou seja,
servidor do banco estava guardadinho lá no canto, Itaú, bonitinho com os dados de segurança, o software de gestão, o RP, estava lá até no CD gravado dentro da memória ali do computador, na licença. Essas coisas eram muito difíceis de se conversarem mesmo. Tinha até, às vezes, a empresa tinha aquele servidor numa sala com ar-condicionado frio que tinha os seus dados. Então, muito difícil, né? Mas nos últimos 10 anos, ou até 15, com a tecnologia em nuvem, né? Então, construir softwares web-based na nuvem, linguagem de computador evoluindo para a questão de APIs, né? Então, tudo isso acho que permite que esses mundos separados no passado podem se juntar numa experiência única. Ou seja, ao mesmo tempo que você está ali, né, gerindo, lançando e você cadastrando o fornecedor, você pode efetuar ali um pagamento numa experiência que não são dois, um mais um. Ela é única, né? Ela é uma experiência Uhum. só. Então, o nosso olhar é construir um software de gestão financeira em que o pagamento, o banco esteja ali já disseminado dentro da plataforma, né? Ou seja, entre as, o mundo do KNAB não deveria existir mais, né? Uhum. A gente brinca isso para tornar mais concreto, ou seja, transferir arquivo de lá para cá, pega o arquivo de retorno para cá e concilia para cá. Isso tem que mudar e eu acho que isso vai mudar, sendo com a Camino ou sendo com uma outra solução, mas o mundo moderno, eu acho que pagamentos e gestão financeira vão já estar embarcados ali tudo junto. Bacana, e eu imagino que tu deve ter surfado também aí a própria onda do Open Finance, do Open Banking, né? O teu discurso me lembra muito, cara, eu fui um usuário muito assíduo do Guia Bolso na época que lançou, você lembra do Guia Bolso? Sim, lembro. Né, que também fez isso para pessoa física, né, um pouco, né? Exato. O Guia Bolsa ele foi um pioneiro, um precursor ali do Open Bank, né? E não era permitido, né? E fazia o scrapping, ou seja, você compartilhava a senha, né? Então Aham. eles trouxeram isso, né? A gente acha que o Open Bank vai evoluir também, né? Principalmente no B2B, está mais lento na agenda do Banco Central do que do B2C, mas a gente acredita que também o Open Banking é um pilar que vai contribuir para essa visão que a gente está tendo, de, por exemplo, de trocas de informações, em que você possa pegar o extrato muito facilmente, você pode iniciar pagamentos, acho que vai ter muita mudança, ou seja, de um app, de um aplicativo iniciar pagamento lá no banco, sem precisar ir para o banco para iniciar o pagamento, acho que tudo isso vai se transformar, acho que os próximos 10 anos, né, acho que vão ser muito transformadores no B2B, gestão financeira e pagamento. A gente já vê, pelo menos desde 21, quando a gente começou, nos últimos 3 anos, a gente vê uma mudança muito grande nessa direção, tanto de startups como a nossa, como Uhum. também bancos incumbentes, né, empresas maiores se mexendo nessa direção. Então, é muito bom para o cliente final, aí o controller, o CFO, o analista financeiro, que vão ter essas soluções. E aí, última coisa, acho que uma usabilidade melhor. Eu acho que Uhum. também o controller, né, o usuário de plataformas de gestão financeira de banco, de um lado, né, sai ali do escritório, vai para casa e vê o Netflix ou entra no Spotify, é a mesma pessoa que no outro dia de manhã vai entrar no RP ou vai entrar e ele não vai tolerar mais uma usabilidade muito ruim, né, que ainda tem por aí. Então, acho que isso também vai se transformar e a gente tenta fazer com que a usabilidade seja melhor para o usuário do ponto de vista ali do dia a dia, né? Legal. E aí, Guto, no teu discurso dá para entender muito essa questão que tu trouxe da usabilidade, do ganho de produtividade, uma realidade que a gente enxerga muito aqui na Trise, quando a gente trabalha muito próximo do planejamento orçamentário, do acompanhamento, né? E acho que um dos grandes desafios, talvez tu tá falando de empresas de médio porte, a gente já pode entrar nisso, né? O que que tu entende ali por médio porte, quais são as empresas que vocês atendem, mas a gente vê um desafio muito grande que é a organização. Então, você comentou ali do cara que ele tá lá fazendo contas a pagar, e daí ele entra no banco, e essa informação vai e volta, e acaba virando um telefone sem fio. E aí, quando você vai ver a modelagem financeira dessa empresa, né, quando ela chega para a gente para planejar, por exemplo, e a gente precisa analisar o histórico, pô, você tem coisa lá lançada que não tem conta, não tem centro de custo, então acaba que a organização
começa a gerar uma problemática que às vezes o empreendedor e o financeiro não estava nem ciente, né? E ele tem que parar e organizar tudo isso, porque no dia a dia isso vai se perdendo, né? Então eu acredito que a Camino deve apoiar nesse sentido também, certo? Exatamente, assim, a empresa de médio porte que a gente está falando, a gente começa a olhar para clientes de médio porte do ponto de vista até da classificação lá IBGE e tal, do 4,8 para... Uhum. É uma banda muito larga, né? Sim. 4,8 a 300 milhões, é muito grande ali o médio porte. A gente está no começo da faixa, né? A gente, o software da Camino é um software que tem evoluído muito, tem muitos módulos, né, ainda para serem desenvolvidos, então uma empresa mais sofisticada, ou seja, que já está perto dos 300 milhões, aí ela já tem, ainda a gente não consegue servir exatamente perfeitamente, mas em médio porte do começo da faixa até os seus 50, 100 milhões, a gente faz um muito bom trabalho, assim, né, Uhum. e essa empresa, e o que a gente vê dos clientes nossos, não são clientes que estão, e principalmente clientes que estão crescendo de forma muito acelerada. Então, aquele cliente ou aquela empresa que a planilha já não está cabendo mais, né? Ou seja, é muita linha na planilha, é muita Uhum. gente mexendo na mesma planilha, já é um Google Docs que você não sabe, já não dá, ou um Google Sheets, desculpa, que já não dá para mexer muito. Ele está contratando, ele precisa contratar e está vendo que a conciliação manual precisa de 5 pessoas, começa a ter, adicionar pessoas, né, que o recebimento, o boleto já chega de todos os lados. Então, é aquela empresa que está começando a viver as dores do crescimento, né? Então, é mais ou menos essa empresa que começa a procurar soluções para dizer, olha, pô, eu preciso organizar e eu não sei Uhum. como fazer isso. Então, a gente auxilia muito essas empresas, até no nosso processo de onboarding, para explicar e até trazer boas práticas assim de como organizar, porque muitas dessas empresas foi crescendo, né, meio se acomodando, sem muitas vezes o empreendedor não tem uma formação, né, de finanças, mas foi aprendendo do ponto de vista empírico, no dia a dia ali, e aí ele começa a se deparar ali com gargalos, e aí a gente ajuda muito o próprio sistema ali, configurar para ele, para que ele tenha ali bom processo, né, financeiro, né? Legal, e tu citou das boas práticas do onboarding de vocês, tu pode compartilhar um pouco mais o que que vocês mais pegam, assim, no onboarding, de atrito, e quais são essas boas práticas que vocês implementam? Olha, por exemplo, uma coisa que a gente vê muito é centro de, o que você mencionou um pouco, né? Empresas sem Sim. centro de custo. Então a Uhum. gente ajuda ele. Primeiro a gente revisa até plano de contas, né? Olhar se o plano de contas está aderente com aquele negócio. Então, uma parte do onboard é estruturar, ver o plano de contas dele, a gente dá bastante dicas e traz o plano de contas, criar essa estrutura de centro de custo, que às vezes ele quer entender para depois poder fazer um relatório muito mais bem elaborado. Então, isso é uma coisa muito importante. Né? Outra coisa, do ponto de vista mais de controladoria ali do contas a pagar, receber, a coleta, o recepcionamento ali dos boletos, né? Então, provavelmente chega as pessoas solicitam pagamentos via e-mail, aí uma pessoa dá ok, aí Uhum. ou chega o pagamento e ele não sabe quem pediu, então o software tem uma parte de solicitação de pagamento, tem uma caixa de entrada dos boletos, em que automaticamente a gente lê o boleto e classifica para ele. Então, começa até a mexer um pouco na rotina e forçar o cliente a poder organizar, força ele a falar com a empresa e dizer, olha, acabou um pouquinho essa bagunça, o boleto você manda dessa forma aqui, né, tem que ter uma aprovação antes. Então, são empresas que nesse estágio de porte médio, de início de porte médio, muitas empresas, assim, surpreendentemente, não têm esses processos colocados em prática, né? Uhum. E tu tem algum case para trazer pra gente, assim, de ganhos mesmo, que esse processo que eu vejo esse processo muito subestimado às vezes, né? Porque parece muito simples, colocou o centro de custo, organizou o plano de contas, né? Mas quando a gente, por exemplo, vai fazer aqui na Twizy um processo muito parecido para dar a base para o planejamento orçamentário, né? Esse próprio processo já entrega muito valor.
né? Você acaba, às vezes, encontrando oportunidades de ganhos, oportunidades de redução de custo. Tu consegue trazer algum case, assim, pra gente nesse sentido, Guto? A gente tem um dos segmentos que mais tem funcionado, assim, que tem uma aderência muito grande, é o segmento de assessorias de investimento. Aqui os Uhum, assessores, por exemplo, que trabalham na rede do BTG ou na rede da XP, são escritórios. Eu aprendi muito segmento que eu não conhecia, me uhum, surpreendi com algumas assessorias que são enormes, são assessorias que têm 100 bilhões sob custódia. Então, são assessorias com 500 pessoas, 400 pessoas. Então, essas assessorias, o modelo de negócio da assessoria é, tem um caráter muito comercial, né? Porque o uhum, produto que ele distribui, né, da corretora, no caso uma XP, são produtos que vêm da XP, né? Um título, uma ação, um CDB, algo do tipo, né? E ele vende, ele vai numa base e cria a base de clientes dele. Então tem esse aspecto comercial. Então a natureza do negócio do assessor são vários assessores que ganham por comissão, né? Então tem uma política de comissionamento muito importante ali para incentivar a venda. E aí, então, vários produtos. Então, eles têm vários CNPJs. Então, a assessoria tem o CNPJ de corretora, tem outro tem o CNPJ de vendedor por exemplo, corretagem de produtos, né, da B3 ou de mercado de capitais. Então, são 3, 4, 5 CNPJs, dependendo do produto, da quantidade de produtos que eles distribuem. E tem muito comissionamento que varia. Então, uhum. o folha de pagamento do assessor é caótico. Imagina, eles fazem todos os cálculos na mão e eu saía fazendo pagamentos, assim, centenas de pagamentos, né, muitos pagamentos quebrados. Então a gente fechou uma parceria com uma empresa chamada SplitC, que faz o cálculo da comissionamento, integramos na plataforma, e a Camino organizou esses centros de custos dentro de cada CNPJ. Então, por exemplo, se tem o CNPJ de uma, tem um centro de custos, CNPJ 2 tem um centro de custos, depois tudo se consolida num relatório final, né, uma DRE, um Uhum. fluxo de caixa, né, e aquilo é executado dentro da conta Camino, os pagamentos. Então, imagina uma corretora que tinha aí, que eu falo dessa de 100 bi, tinha 6 pessoas fazendo essas contas, essas análises, hoje tem uma, duas. Então, assim, não é nem Uhum. também redução de custo, né? Às vezes a gente não quer nem falar isso, apesar de ajudar, mas também evita que ao crescer contrate mais. Então, ou realoca as pessoas dentro do departamento para fazer uma outra coisa, análises, fazem outro tipo de função. Então, acho que esse é um case muito importante, é uma empresa do Sul, acho que é uma das maiores assessorias de Porto Alegre, né? E é um case muito legal que a gente gosta de contar ali, fora, né, as análises, os relatórios, o ganho de produtividade no pagamento, mas também esse cálculo de comissão e lançamento de pagamento. Isso foi muito bacana o resultado e estamos muito felizes. Inclusive, estamos expandindo dentro do segmento e a gente já tem bastante clientes do segmento de assessorias. Pô, muito legal, de fato, é um problemão mesmo, né? E o cliente fica com uma base muito forte, né? Seja ela para depois buscar investimento, seja para se planejar, seja para fazer análise de resultado, né? Eu acho que fica uma outra visão do negócio, né? Eu falo que o centro de custo ele dá nome aos bois, né? Antes É. tu sabe o que aconteceu, mas não sabe quem que fez, da onde que veio, né? Então essa organização acaba sendo muito, muito importante. E aí, eu vou aproveitar o gancho. Tu desenvolveu, Guto, o método PPM, né? Planejamento, Processo e Monitoramento. Queria entender um pouco mais, fiquei curioso sobre o método, né? Então, que tipo de benefício que ele traz para as empresas, se vocês aplicam isso na própria Camino, né? Explica um pouco mais para a gente. A gente aplica na Camino, a gente é bem assim, tenta fazer o que a gente fala, né? O método, Uhum, ele nasceu muito de um pouco desse onboard, um pouco desse aprendizado que eu vinha comentando com você. Assim, não tem uma aspiração de ser um conteúdo, né, acadêmico, nem um certificado muito complexo, né? Não é nem esse o objetivo, assim, né? De monetizar muita coisa, né? Mas é um conteúdo que a gente tenta
contribuir aí para o Brasil, né, e para as empresas com informação, né? Então, acho que é mais esse objetivo do que qualquer coisa. Acho que é importante deixar claro, né? Então, o método PPM, que é o planejamento, processos e monitoramento que a gente fala, é um conteúdo para empresas de médio porte que estão nessa fase de se organizar, né? A gente Uhum. notou, e aí a gente acompanha muito vocês fazem muito conteúdo que é super bacana, eu gosto de acompanhar. E eu fiz muito benchmark procurando conteúdo, né? Até para, sei lá, recomendar. E assim, o que eu notei, Daniel, que tem conteúdo muito bem elaborado para uma empresa pequena, é o Uhum. conteúdo que eu acho sou muito fã, sensacional. O Sebrae, por exemplo. Então, você vai montar um pequeno empreendimento, né, um comércio, uma loja. Tem bastante conteúdo, mas ainda é muito básico para essa pessoa, né, que está numa fase de empresa de médio porte, que precisa de um conhecimento maior. Do outro lado, também tem conteúdo e tem muito profissional já, né, com educação superior e muito formado que já estão nas empresas grandes, né, vem das Big Four, vem desse mundo mais de finanças, e geralmente as empresas enterprise, elas contratam e essa pessoa organiza ali na multinacional. Fica uma camada intermediária que falta muito conteúdo, isso foi o que a gente notou. Então, o que eu tentei fazer? Um conteúdo para esse público, sem ser muito sofisticado. Então, eu vou falar de tesouraria, eu vou falar de derivativo, de contrato futuro, de muitas opções de investimento Uhum. lá. Porque esse cara, ele não, ele no máximo ele tem ali um CDB, uma coisinha que ele põe se sobrar, né? Porque o Brasil é complicado, e aí ele tem ali um investimento. Então, eu não falo disso. Então, eu falo, olha, vamos lá, são o método TPM, são 9 passos, um pouco num caráter mais didático, e você vai seguir nesses passos. Então, o primeiro passo é, olha, poxa, veja qual é o teu objetivo de negócio, para onde você quer chegar, o que você quer fazer, né? E aí, a partir daí, você vai para um passo que eu vou organizar o meu orçamento. Aí ele fala muito com vocês, olha, vou olhar o Uhum. histórico, vou colocar ali numa planilha, puta, eu vou preparar o orçamento, vou criar o centro de custo. Passo 3, vou analisar os riscos, quais são os riscos que eu tenho no meu negócio, pô, será que eu tenho risco de mercado, será que eu tenho risco de preço, como que eu posso me reagir a esse risco, que o plano que eu faço. Então, os 3 primeiros passos são passos puramente de planejar, bem mais simples, assim, sem muita sofisticação, mas também sem ser muito básico, né? Uhum. Colocam algumas planilhas, explicam o que é um Gantt para projetar, né, para Um organizar, planejamento mais estratégico mesmo, Guto. mais estratégico e olhando o financeiro, o histórico, Uhum. organizar o histórico. A gente fala um pouquinho de planilha, mas bem por cima. No, nos processos, são 3 passos também, eles são primordialmente assim, organizar as funções dentro do financeiro, quem paga, quem recebe, quem lança pagamento não pode aprovar, quem sabe esse Uhum. tipo de coisa. Então é mais o como eu me organizo o time ali, quem faz o quê. Então, é um pouco das funções ali do financeiro, mais de controladoria mesmo. E monitoramento são 2 passos, que ssão passos mais de, olha, quais são os principais números que eu preciso analisar. Então, olha, tem um ROI, tem um EBIT, um EBITDA, tem um Uhum. fluxo de caixa, tem algumas, um CAC, fala um pouquinho de CAC, porque às vezes as empresas, né, o custo de aquisição, um pouquinho de LTV, que é o valor, né, no tempo ali do cliente, né, a relação entre uma coisa e outra. E o último passo é assim, eu preciso comunicar, eu preciso estar bem aberto e transparente, ou com investidores, né, que às vezes eu capto um investimento, ou com um banco, onde eu capto, né, eu preciso preparar algo para mostrar para esse banco, ou para os próprios colaboradores, para entender como a empresa está indo, e aí esse loop, né, é um loop que se repete, né, Uhum. aí eu analiso, eu volto para o planejamento, me organizo no meu planejamento e vou trabalhando esses três pilares, né, então é um pouco por aí, para tentar fechar um gap de informação que a gente acredita que existe ainda. Muito bacana, muito bacana. A gente também, eu concordo plenamente contigo, a gente também enxerga esse gap. Inclusive, produzimos conteúdo mais ou menos nessa fatia que tu comentou mesmo, porque lá em
13 ou 14, eu acho que quando a gente começou o blog da Trize, cara, aí sim era tudo mato, aí não tinha mesmo. Então, o que você tinha era artigos gringos, né? Então, ainda muita coisa sendo trazida para cá de fora, assim, mas o que tu falou casa muito com o que a gente vê aqui, muito conteúdo, muita metodologia para o pequeno, o grande está muito bem assessorado, né? Tem as Big Four, tem os Falcone da vida que conseguem ajudar muito bem, mas no meio do caminho ali existe de fato um gap de conhecimento. E o que tu trouxe da metodologia PPM é muito bacana, casa muito com a metodologia TRIZ aqui também, que a gente também fala de definir um objetivo, planejar, simular cenários e acompanhar. Então, fez muito sentido para mim. E aí, o último ponto que tu comentou da transparência, eu até li um artigo recente teu, me corrige se eu estiver errado, acho que foi na Endeavor, né? Que você comentava sobre a importância, né, da transparência financeira para as empresas. E aí, que prática que tu recomenda? Tu já falou um pouco do PPM, né? Mas para as empresas alcançar esse nível de transparência, por onde começar, Guto? Eu acho que por onde começar, um pouco que a gente comentou, de ter os dados bem organizados, né? Que você falou, o centro de custo bem bonitinho, o processo financeiro, para poder lá na ponta ter, né, esses relatórios, o planejamento, o realizado versus o orçado, muito bem organizado. Então, acho que tem esse trabalho assim de organização que é muito importante. E o segundo, eu também escrevi recentemente, não sei se você concorda, mas são assim, o CFO né, o CFO, o controle, ou o financeiro, né, essa pessoa financeira do futuro, é uma pessoa que vai ter que sair da baia do financeiro né, e tá no negócio, entender o negócio. Então, acho que entender o negócio é super importante. E comunicação, acho que eu navegando muito por esse financeiro, né, e eu tenho uma pessoa que me ajuda aqui no financeiro, algo que eu trabalho muito com ela. É uma pessoa muito bem preparada tecnicamente, mas ainda eu acho que o financeiro em geral pode evoluir muito no aspecto de comunicar, né? De Uhum, entender o problema, pegar a planilha dos números e tudo e conseguir destilar, né? Conseguir resumir aquilo em quais são os principais aprendizados, né? Os principais insights que precisa para voltar para o negócio e poder comunicar muito bem isso para as partes interessadas muito bem, né? Quem que é uhum, o investidor, seja o investidor, né? Acho que isso é super importante. Fazer um relatório muito sem muito tecnicismo, mas muito focado no negócio, né? Ter os seus calendários, seus rituais de recorrência para poder, né, atualizar. E o mais importante, assim, pelo menos para as empresas que têm investidores assim de venture capital, como o caso da Camino, é tomar cuidado e aí para não virar refém do investidor. O que eu quero dizer uhum. com isso é sempre o financeiro em empresas que têm um board, né? Ou seja, tem ali de tempos em tempos tem uma reunião, que é um aspecto muito importante da governança, está bem preparado, e para essa reunião, isso tudo que eu comentei se aplica, né? Que é você poder ser muito claro e analítico e trazer os insights para o board poder contribuir, mas tomar cuidado que não trabalhar para o board, não trabalhar, ao invés de trabalhar para o negócio, né? Eu vejo muita empresa, principalmente startups, que a cada 3 meses, né, senta com o board, ouve o que tem que fazer, os pitacos, as opiniões, pega aquilo e tenta fazer. Aí, em 3 meses, muda tudo porque mudou a opinião do board, né? Então, ou seja, eu acho que isso é super importante, é uma coisa que eu falo. Mas ter os dados muito organizados, o financeiro, sair do financeiro e ter muito proximidade com o negócio e conseguir ter essa habilidade de poder comunicar muito bem de forma concisa e pró-negócio de forma com insight. E não trabalhar para investidor. Se tem coisas que eles falam e que fazem sentido, ok, mas Uhum. ter o seu caráter próprio. Volta no passo 1 que você também tem no seu método, que é, olha, onde eu quero chegar, se esses comentários, ou essa transparência toda que eu dou e o feedback que eu recebo, se isso contribui ou não, e trazer o que é bom e não trazer o que você acha que não vai fazer sentido para o teu negócio. Faz muito sentido para mim, faz muito sentido. Eu acho que não à toa a gente vê hoje tanto CFO posteriormente ocupando a cadeira de CEO, né?
porque acho que de fato o próximo passo é como é que a gente tem até acho que um dos e-books mais queridos nosso aqui é um e-book que fala sobre a controladoria ser a ponte, né, entre a diretoria e os gestores, porque acho que o próximo passo é justamente esse, depois que você organizou a casa e consegue ali criar teus relatórios, criar teus indicadores, como é que você leva essa cultura, né, para os demais, para os gestores, para os sócios, e o próprio orçamento, por exemplo, né, não fica só como uma ferramenta de cobrança, mas como uma ferramenta estratégica, né, e aí entra muito o que tu comentou das skills de comunicação, né, de gestão de relacionamento ali, que é algo que acredito que na faculdade de finanças, de contabilidade e tudo mais, a gente acaba não tendo muito acesso, né, Guto? Exato, concordo plenamente. Então, acho que um dos grandes passos, assim, que eu acho que para a turma que eu vi e que assisti, e olhar para isso, olhar para como ela está se comunicando, né? E olhar que esse é soft, né? Skills, mas é um soft skill muito importante hoje, cada vez mais, né? Não, legal. Então, a gente falou aqui os 3 pontos, né, a gente falou de, organizar a casa, a gente falou do financeiro, dar o próximo passo aí nessas skills, de não se tornar inclusive essa que tu comentou dos investidores, ela é uma grande cilada, né, eu sei que a gente aqui é uma empresa de planejamento, de finanças, e eu me recordo da gente já ter caído dessa cilada já, de ter que, cara, investir às vezes uma semana para criar relatório para o board, com os indicadores que naquele momento não eram os indicadores mais importantes para a gente, mas que a gente sabia que tinha que comunicar para o board. Então, né, tu fazia para inglês ver, né? Traz seus benefícios, claro, mas tu tem que saber o momento de parar, né, Guto, e olhar para dentro, né, e ver o que faz sentido para ti, né? Fez muito sentido para mim. E aí, Guto, falando agora, a gente está na reta final do ano, muita empresa se planejando aí para 2025. Eu queria entender um pouco mais, até para a gente encaminhar para o final do nosso bate-papo, o que a Camino está enxergando aí para 2025, né? De tendências, a gente está vendo aí sendo inundado por questões de IA, por muitos avanços tecnológicos, não só da Camino, mas também dos clientes da Camino, né? O que vocês estão levando para os clientes para o próximo ano aí? O que tu pode trazer para a gente? Olha, a gente internamente a gente está fazendo o planejamento, né? Então acho que importante que não existe planejamento atrasado, importante é fazer o Não. planejamento. Ainda dá tempo de fazer e eu acho que a gente está bem nesse momento de olhar para 2025 e com óleo de planejamento. Então a gente está nisso e a gente tem falado com os clientes, né? Alguns clientes que, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar esse lado de olhar para frente do ponto de vista estratégico, mas com a ferramenta que vocês conhecem muito bem, que é o planejamento. Então, a Uhum. gente tem feito isso agora e tem falado com os clientes. Olhando para 2025, a Caminho em si é uma startup, está crescendo muito. A gente não olha muito do ponto de vista macro assim ainda, né? Uhum. O mercado é grande o suficiente para poder crescer no nosso caso, né? Mas a gente vê em termos de macroeconomia, né? A gente tem visto aí o dólar a mais de 6, né? A gente tem essa questão da parte aí de gasto fiscal, acho que para empresas desse ponto de vista, eu acho que tem que ficar atento. Do ponto de vista de AI, de ferramentas, o que a gente vê cada vez mais empresas vindo para essa junção entre pagamento e gestão financeira, eu recomendaria muito o termo que tem se utilizado, que chama ERP Banking, né? Uhum. Para quem ainda não conhece poder olhar para isso, que é o ERP trazendo aspectos de banco, né? Eu acho que ainda é um termo, ainda 1 + 1 = 2, que eu tinha um ERP, tinha um Bank, aí eu transformo em ERP Bank, eu acho que deveria ser as coisas muito uma só, né? Mas é uma evolução. E em termos de AI, tomar um super cuidado, assim, o que a gente tem feito para os clientes a gente tem escolhido muito bem aonde a AI pode, de fato, ajudar, assim, sem criar um buzz, um Uhum. barulho, uma espuma, e que não vai gerar impacto para cliente muito bem. Então, a gente tem usado para análise de atendimento de clientes, então ver, poxa, as dúvidas organizado, para poder até saber quais são as dúvidas, criar as páginas de ajuda. A gente tem utilizado para leitura de documentos, né, para resumo ali de extratos, né? Uma das dores muito grandes dos nossos clientes
são a conciliação do extrato da fatura, né, do cartão. Geralmente ele pega aquela fatura de não sei quantas linhas e lança tudo como a data do pagamento, Sim. né, ao invés de ver a competência das transações, organizar no sem de custo. Então, ele nem quebra, às vezes tem alguns clientes nossos que nem quebram um pouco, pega aquilo lá, cartão, e joga e não entende o que está lá dentro. Então, a gente está tentando pegar a AI para poder fazer uma análise um pouco mais rápida, sofisticada para os clientes. Uma coisa que a gente ainda não fez, mas que a gente gostaria de fazer, é começar a dar insights no relatório para o cliente, principalmente variações, coisas simples, que eu acho que pode contribuir para o cliente ali tomar decisão, né? A despesa que está variando, análise horizontal e vertical, ali, aquela coisinha bem básica, mas que possa já começar a contribuir. E estamos por aí, né? Estamos escolhendo muito bem. Tem muita pressão, né? Investidor e pressão do mercado de todo mundo tem que sair fazendo AI, mas a gente não gostaria de fazer só por fazer algo, assim, achar algo, forçar a barra para fazer algo, mas a gente acredita que é super importante olhar para isso, tá, Daniel? Bacana. Recentemente eu conversei com o Rodrigo Fernandes, que é, cara, ele é fera em SaaS, assim, e ele trouxe uma visão que eu compartilho muito, assim, sobre IA, né, que você tem basicamente dois caminhos, assim, para IA, né, um de ganho de produtividade, que foi o que você comentou, então você usar ela para resumir alguma coisa, para te ajudar em alguma atividade do teu dia a dia, e esse é o arroz com feijão, todo mundo vai fazer, e tu tem que fazer para não ficar de fora, né, mas existe o outro viés, que é o viés disruptivo para o teu negócio, né? E esse, como tu falou, eu acho que tem que ter muito mais cuidado, porque hoje ainda é muito buzz, muita espuma e pouca disrupção em si, né? Que a gente consegue. Então fez muito E sentido a tua acaba fala. gerando distração, né? Eu só tomar Exato. cuidado, assim, para um negócio que tem pouco recurso ali, né, poder eleger muito bem, porque você entra num projeto de AI para um desenvolvedor que é caríssimo, né, É, para olhar para alguma coisa e tal, você pode distrair, assim, e sim. deixar de fazer algo mais importante, né? E para o nosso tipo de negócio, né, Guto, eu acredito que por exemplo, uma alucinação é suficiente para colocar por terra toda a credibilidade, né? Então, tomar muito cuidado Exatamente. também, né? Com análise simples, mandar analisar um balanço, um DRE, né? Ainda precisa evoluir bastante para a gente chegar num nível de confiança bom, né? Exato, concordo totalmente. Show de bola, Guto. Bom, queria te agradecer. Queria passar a bola para ti, ver se tem algum ponto que a gente não cobriu, que tu queira compartilhar, que tu acha interessante, que faltou no bate-papo. Mas te agradecer aí imensamente pelo teu tempo novamente para estar aqui conversando com a gente, cara. Eu agradecer novamente pelo convite, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Acho que é um trabalho muito importante, né? Como você falou, né? Era mato, né? Então, acho que tem que ter sido pioneiro. E só agradecer e dizer que a Camino está à disposição, assim, além não só do software, mas a gente quer contribuir aí para o Brasil ser melhor, aí com mais informação e conteúdo, principalmente aí para a empresa de médio porte. Bacana. Para quem quiser conhecer a Camina, eu vou colocar os links aqui também na descrição do episódio, tá? Mais uma vez, obrigado aí, Guto. Espero que vocês aí do outro lado tenham gostado desse episódio. Um grande abraço aí, até a próxima.